O Câmara Apresenta, eu tenho o prazer em receber Ivonete Aparecida Alves, pedagoga, artesã, muita história da cultura afro-brasileira para você que nos acompanha na TV Câmara. Ivonete, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Ivonete, você está em Presidente Prudente há quanto tempo? 17, 18 anos, mais ou menos. E como é que é essa história? Como é que começou a história da Ivonete? A Ivonete é pedagoga, essa vontade, né, de trabalhar com crianças. No primeiro momento eu não trabalhava com as crianças, né? Eu fiz uma escolha de trabalhar na educação de jovens e adultos. Sim. Foi depois de um período de pesquisa e de trabalho com as mulheres. Foram 29 mulheres e um homem que eu entrevistei aqui no bairro para pensar na geração de renda com artesanato e com a arte afro-brasileira. E aí elas não quiseram, né? A gente passou um ano tentando convencer, perguntando o que artesanato faz, você consegue tirar algum recurso, que o objetivo era formar uma associação para trabalhar em conjunto. Elas não quiseram, até vieram, justificaram por que elas não queriam, que elas já tinham o seu nicho de trabalho. E aí eu aleguei que existiam outras companheiras que poderiam tirar renda disso também, mas não teve como, a gente não conseguiu. E aí nesse período de decepção, eu comecei a fazer as minhas peças aqui na calçada de casa, né, na sombra desse abacateiro. Isso aqui em Prudente? Isso, aqui em Prudente. E eu comecei a fazer as peças que eu faço, o artesanato afro, na verdade as máscaras de origem africana. E comecei a modelar. Mudei o material, normalmente eles fazem isso em madeira, casca de árvores. E eu comecei a pensar que material que a gente poderia usar e que fosse um material de descarte. Até por conta das ações que a gente já tinha tido com o pessoal da cooperativa, da Cooperlix. Sim. E eu tinha acompanhado também o processo de saída desses catadores, desses homens e mulheres do lixão para a cooperativa. Então eu pensei, eu acho que é uma vocação da comunidade pensar em agregar valor em material reaproveitado. Sim. Por isso que eu comecei a fazer essas máscaras em papel machê. E as crianças, quando saíam da escola, me viam fazendo as peças e ficavam perguntando, deixa a gente fazer? Posso fazer também? Deixa a gente fazer também? E aí foi um impacto, porque quando eu fiz pedagogia, eu sequer quis fazer a especialização em educação infantil. Para mim estava muito tranquilo que eu ia trabalhar com a educação de jovens e adultos. Isso estava definido, inclusive como projeto de pesquisa, de trabalho. E aí, de repente, as crianças pequenas pedindo para fazer artesanato, né? E foi um choque. Eu falei, então tá, faz assim, na próxima semana você pede para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, quem cuida de vocês, que vocês vão vir para cá, para a calçada, e avisa que precisa pôr uma roupa mais velha para poder trabalhar. E a gente começa. E nós começamos numa segunda-feira, em fevereiro de 2009. Com 4 crianças, no final de semana tinha 21, na semana seguinte 27. Tudo isso aqui na Zona Leste, no Jardim Cambuci? Isso, na calçada. Aqui no Mocambo? Isso, aqui. Não, a gente não era ainda do movimento negro organizado, então a gente chamava de Nizinga Afro-Brasil, né? Sim. E aí a gente ficava na calçada de casa todo final de tarde, até anoitecer. Chegou o horário de verão e as crianças adoraram, porque podia ficar até mais tarde, né? E as famílias começaram a ver o que estava acontecendo, porque elas ficavam super distraídas durante horas e não queriam ir embora. Tinha dia que era 8h30, 9 horas, elas não queriam ir para casa. E quando foi em maio, a gente fez a primeira exposição de arte afro na comunidade, né? Vieram os pais, o professor César Leal, que sempre acompanhou o trabalho da gente, a esposa, as meninas, outras professoras lá da FCT vieram para cá, para a inauguração. E a gente fez uma inauguração festiva na comunidade. Foi muito bacana. E aí a gente começou a pensar como fazer para a manutenção desse trabalho, né? Porque teve um custo, não foi um custo alto, mas teve um custo e a gente não tinha ajuda de ninguém para fazer isso. Nós começamos a pensar, não, a gente vai ter que, a partir do trabalho das crianças, fazer uma geração de renda para a gente poder manter esse trabalho de arte funcionando aqui. A gente começou a ganhar material mesmo, né? Tintas de sobras de construção, algumas coisas, alguns amigos e amigas compravam para ajudar com o trabalho com as crianças. E assim foi.
Aí a gente, um amigo meu que hoje é doutor, na época estava terminando o doutorado dele em geografia, a gente escreveu, ele me animou a escrever um edital para a Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. Foram mais de 360 projetos inscritos e eram 12 que seriam contemplados. A gente ganhou esse edital. Sim. Chamava Ideias Criativas para o 20 de novembro de 2009. E foi uma surpresa enorme, porque a gente não imaginou que o trabalho que a gente estava fazendo tinha um valor tão diferencial em relação a outros bons projetos que estavam acontecendo pelo Brasil afora, né? E na época eram 20 mil reais para a gente fazer, a nossa proposta foi fazer 7 eventos aqui na comunidade. Continuar o curso de máscaras étnicas, dar um curso de bonecas étnicas, fazer uma estátua em tamanho natural do Zumbi dos Palmares, para comemorar esse 20 de novembro, e fazer 2 grandes exposições. Uma na escola, Vilma Varese Gonçalves, que é aqui pertinho, né, que é uma escola municipal, e no CRAS aqui do Jardim Cambuci. Bacana. Para poder fazer esse projeto, eu tive que coletar as assinaturas das direções dessas instituições para enviar na documentação para Palmares, dizendo que a gente tinha um termo de convênio caso o edital viesse a gente fosse contemplado com esse edital. Fizemos as ações e aí a gente optou por contratar 11 pessoas para trabalhar conosco na comunidade e misturar pessoas adultas que fossem acadêmicas e pessoas adultas da comunidade, para que a gente desse oportunidade, inclusive, para que essas pessoas pudessem entrar em contato com o conhecimento acadêmico. E aí a gente contratou essas pessoas para trabalhar durante esse mês. E elas ficaram desde o dia 1º de novembro desse ano fazendo peças, inclusive para ajudar a compor as exposições, que a gente não tinha acervo para poder fazer essas exposições, né? Foi um sucesso, as oficinas eram multigeracionais, então tinha criança pequena, adolescente e pessoas adultas. Que legal, bacana. E foi muito interessante a experiência. Depois a gente abriu a inscrição para as oficinas, e aí foi uma pessoa da comunidade também que ficou responsável por fazer essa inscrição no Mercadinho da Vila. A gente pegou essa máscara, que é uma obra coletiva que a gente tinha feito com as crianças, e levamos para o mercado. Então teve uma exposição de arte no Mercadinho da Vila. E as pessoas olhavam, que peça é essa? Com o que foi feita? Ah, é de papel. E a Aline, que estava fazendo a inscrição, explicava que eram as crianças da comunidade que tinham ajudado a fazer e tal. Então foi um sucesso. Quando as pessoas souberam que a gente tinha conseguido um edital do Ministério da Cultura, houve uma demanda enorme para que a gente fosse fazer palestras, dar oficinas, fazer curso em vários outros locais da cidade. E a gente ainda não tinha a experiência de fazer um planejamento para além daquilo que a gente tinha proposto para Palmares. É isso que eu ia perguntar, como é que fez para expandir esse projeto? Então, e aí a nossa demanda, que ficava entre 30, 35, no máximo 40 crianças, explodiu para 170. Nossa. E aí não cabia na calçada, não cabia no quintal. A gente não tinha material para atender todas essas crianças. E pessoas adultas que queriam gerar renda também. Foi enlouquecedor. Sim. Porque naqueles 30 dias a gente gastou mais do que o recurso que a Palmares tinha depositado na conta para fazer. Sei. Então deu um prejuízo de R$ 2.730. Nossa. Que eu não tinha quem ajudasse para cobrir esse prejuízo. Aí eu precisei parar as atividades, repensar como fazer, replanejar, dizer para as pessoas que eu poderia atender algumas demandas, mas não daria para atender todas essas demandas, né? Fui atrás de um local para alugar, porque eu vi que não ia caber mais no quintal de casa, não dava para atender todo mundo aqui, era só um banheiro, e minha filha ainda estava no começo da adolescência, precisava de um espaço dela, e as crianças entravam no quarto, mexiam nos livros, foi bem complicado da gente administrar essa vontade das crianças, né? O que para mim foi muito bacana também como aprendizado. Aí, assim que a gente prestou contas da Palmares, eu tive que pedir um empréstimo no banco. Aí o professor e a esposa dele foram meus fiadores, porque eu não tinha emprego fixo, então não tinha como fazer isso. Para pagar essa conta, levei 3 anos pagando esse prejuízo. Mas pagou, né? E aí pensando o que fazer para poder atender essa comunidade, porque se é uma comunidade que quer tanto ter acesso à arte,
é porque nunca foi ofertado a ela arte de qualidade por um período mais longo, né? Então a gente tem que encontrar um jeito de atender essa demanda. E aí fui conhecer quem eram as pessoas que trabalhavam na cultura, em Presidente Prudente, como que essas pessoas podiam ajudar, quem poderia fazer parceria conosco. E comecei a pensar seriamente, inclusive, em como atender uma parte da demanda. Uhum. E escrevi um outro edital em 2010 para o Ministério da Cultura também, só que para a Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, que era um outro setor do Ministério da Cultura. Uhum. Enquanto eu pensava em como refazer. Aí pedi ajuda para um empresário de Prudente, que é meu padrinho, e eu conversei com ele sobre essa história, o que tinha acontecido. Muita gente já estava acompanhando pela imprensa, estava acompanhando também porque conhecia gente de outros trabalhos voluntários. Na época eu era voluntária no Allan Kardec, em outras instituições. Então a gente já conhecia um grupo de pessoas comprometidas com o avanço social. Sei. Então ele me ajudou, se comprometeu a pagar o aluguel dessa casinha aqui do lado por 6 meses, enquanto a gente pensava numa geração de renda, inclusive que pudesse ser comunitária. Nesse período a gente fez um acordo com a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Eu conheci a assistência social de lá também no período que eu trabalhei na FUNAP, na fundação que apoia a educação para os presos, né, na região. E ela me ajudou com esse convênio. Então a gente recebeu rapazes aqui da comunidade que só podiam prestar serviço nos finais de semana. Sei. Então eles vinham para cá para ajudar a reformar o espaço, porque o espaço estava extremamente deteriorado. Então, durante esses 6 meses, a gente não conseguiu atender as crianças, nem a comunidade. A gente ficou replanejando, pagando as contas, juntando de novo material para poder avançar. E aí, escrevendo o edital para conseguir outro recurso, né? Para poder fazer um trabalho bacana. Quando a gente inaugurou o espaço, a gente abriu com uma sessão de cinema semanal, porque era uma coisa que as crianças pediam muito, que ter um lugar para assistir filme junto. Sei. E a gente tinha feito isso aqui em casa. Eu vi que tem bastante DVD ali e tal. Isso, a gente tem um acervo muito bom de cultura além de brasileira. Vários livros aqui, né? A gente tem alguns milhares de livros. E aí a gente foi conversando com as famílias. A gente fez uns kits, e esses kits eram emprestados para as famílias das crianças. A gente chamou isso de sacola cultural, um centro de leitura dentro de casa. Porque aí eu não precisava ficar com a biblioteca aberta. Esses kits a pessoa levava e aí tinha livro de literatura, revista diferenciada, de qualidade, DVD e CD. Então, mesmo as pessoas que não liam e nem escreviam, elas podiam ter acesso à cultura por conta desses outros materiais que a gente colocou nesse kit, né? Entendi. E aí a gente fez, tínhamos 10 kits que eu fiz com a ajuda de algumas mulheres que são aposentadas do Banco do Brasil, que são parceiras também do trabalho, ajudaram muito a gente no começo. E a gente, com esse recurso da Fundação Cultural Palmares, a gente fez mais 10 kits. E inclusive com algumas peças que as crianças tinham produzido junto com a gente, né? Então tinha ali obras também que as crianças tinham ajudado a produzir. Fizemos uma fichinha para cada material, uma fichinha para cada sacola, e isso ajudava inclusive a comunidade a ter noção de como é que ela podia ter acesso à cultura, mesmo dentro de casa, na casa dela, né? A gente também fez um trabalho com as professoras da escola, que também levavam esse kit. E quando a gente abriu a sessão de cinema, foi uma surpresa para as crianças da comunidade. A gente oferecia o filme, a pipoca e o suco gratuitamente. E onde que era transmitido? Onde era feito? Numa TV de tela plana grande que a gente comprou com o recurso da FUNAP, né? Da Funarte. Sim, a gente conseguiu comprar um home theater e um DVD. Quando aqui na comunidade pouca a gente tinha acesso à TV de tela plana. Inclusive na minha casa não tinha. A gente comprou pro Mocambo mesmo, né? Legal. Aí a gente se filiou a uma entidade nacional do movimento negro, que a gente viu que nós precisávamos de um respaldo, inclusive de gente mais experiente que a gente. Aqui na região, todo mundo que trabalhava, que tinha trabalhado com essa questão, estava um pouco mais recluso nas suas próprias atividades, não tinha mais nada no coletivo, né? Então foi muito difícil identificar essas pessoas.
E de fato elas não voltaram para trabalhar conosco, né? Elas acharam muito bacana, mas já tinham tomado outro rumo nas suas vidas cotidianas e elas não puderam vir ajudar. Mas a gente identificou outras parcerias possíveis que vez ou outra vinham para dar uma mão nesse trabalho com as crianças. Foi muito complexo para mim, porque as crianças não tinham o costume de estarem juntas assistindo filme e ainda com a pipoca de graça. Então era a guerra de pipoca toda a sessão de cinema. Cutucão, briga, conflito de adolescentes que traziam conflitos da escola para dentro do mocambo. E não foi fácil fazer a administração do espaço e de todos esses conflitos, né? Então, nesse período também me convidaram para ajudar a montar o Conselho Municipal da Igualdade Racial, que Prudente não tinha. Então, nós ficamos 3 anos conversando com várias instituições para saber, primeiro, entender como funcionavam os conselhos. Segundo, para ver que instituições poderiam contribuir na formatação desse conselho. Sim. E depois como fazer para poder fazer com que esse conselho não fosse um conselho só pro forma, mas que ele de fato funcionasse. Fosse atuante, né? Fosse atuante. E tudo isso junto com a proposta aqui e também com uma tentativa de eu entrar na pós-graduação, porque a carreira acadêmica era uma carreira que eu já tinha escolhido para minha vida. Então precisava também desse cuidado de planejar as atividades cotidianas para caber a leitura, o estudo, a participação em eventos, né? E isso foi o que a gente escolheu fazer. A gente conseguiu manter essa sessão. Durante um tempo, esses meninos da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, ajudaram enormemente com a manutenção do espaço, consertar a telha, ajudar a fazer o muro, fizeram a rampa para cadeirante, porque a gente tinha uma menina na comunidade cadeirante que frequentava o mocambo, então a gente teve que fazer uma adaptação que não foi ideal, mas foi a que estava dentro das nossas posses, inclusive, né, para recebê-la aqui. E aí a gente foi pensando em várias situações que eram do cotidiano, mas que a gente poderia planejar para o futuro, né? Sim. E aí o Conselho Municipal saiu, eu fui a primeira presidente do Conselho do Comir, e não foi tranquilo também, porque era uma outra atividade que demandava horas e horas de trabalho, e é uma atividade voluntária, você não tem remuneração, e você tem muito custo, né? Porque você tem que se deslocar para ir nos lugares, você tem que usar o seu tempo para estar fazendo atuação no conselho. Imagino. E isso, eu comecei a fazer uma análise crítica dessa situação. Como é que eu, Ivonete, tinha tantas demandas pelas minhas atividades intelectuais e não conseguia remuneração por nenhuma atividade? E aí começou, eu falei, gente, mas o racismo institucional ele vai parar muito além de impedir você de ter acesso ao trabalho. Você estava comentando isso quando chegou em Prudente. Você não imaginava que iria encontrar aqui tanto preconceito. Sim. Por que esse preconceito? Quando que você percebeu isso, né? Primeiro pelas negativas, né, de trabalho. Eu fiz mais de 70 entrevistas, então isso não é pouca coisa. E vamos só voltar um pouco. A Ivonete é formada em comunicação social, é pedagoga, né? Veio de Garça. Isso. Né? Passou por Folha de São Paulo. Conta um pouco dessa história. Uma experiência profissional longa. Eu fui técnica agropecuária logo na minha adolescência. Fui escriturária. Tinha uma longa experiência em coordenação de projetos, né? Então eu já tinha uma experiência profissional considerável quando eu vim para cá. E eu percebi em algumas entrevistas que as pessoas olhavam para o currículo e olhavam para mim e achavam que o meu currículo não combinava comigo. E isso estava diretamente ligado com a minha cor, com a cor da minha pele, né? Como é que uma negrinha pode ter feito todas essas atividades que estão aqui? Então a gente percebia pela face da pessoa que ela estava duvidando da minha capacidade profissional e intelectual, inclusive de coisas que ela podia pegar o telefone e confirmar. Porque se você desconfia de algo, você faz a confirmação, né? E isso foi ficando cada vez mais patente nas ações das pessoas, nos lugares onde nós, mulheres negras e homens negros, frequentamos e os outros lugares onde as pessoas olham pra gente com desconfiança. E depois a gente viu que isso tinha que reverberar para além do Conselho Municipal da Igualdade Racial, não dava para ficar só ali. A gente chegou a fazer
algumas sugestões para a Câmara Municipal, no período que eu estava na presidência do Comi. Várias vezes a gente foi conversar com os vereadores e com as vereadoras sobre essa possibilidade de um trabalho mais efetivo com essa questão, mas a audiência que a gente teve, ela não foi uma audiência qualificada a ponto de você ter outros projetos de lei que pudessem lidar com essa questão do racismo. Sim. E enfrentar de fato o racismo, né? Então, a gente tem audiência, e é uma audiência qualificada, mas é uma audiência que não coloca o seu corpo movendo em direção a combater o racismo. E eu vi que essa era uma tarefa que a gente ia ter que ter para a vida inteira, não dava para ser só naquele momento do conselho. E aí eu passei no mestrado, fui fazer o mestrado em educação, trabalhei com esse tema. Foi muito difícil, não foi fácil, mesmo dentro da universidade, né? Que dentro da universidade a gente enfrentou um outro tipo de preconceito e de racismo, que é o racismo epistêmico, né? Você pode trabalhar com esse tema desde que você use as autorias que eu já conheço e que eu já validei. E, de maneira geral, essas autorias são homens brancos ocidentais. E eu dizia, não, a gente tem que trazer para dentro da universidade autores e autoras que tenham vivido na pele o preconceito e tenham conseguido minimamente se constituir de uma forma positiva. São essas autoras e são esses autores que eu quero dando base epistemológica no meu trabalho de pós-graduação. Né? Eu tenho esse direito de escolher dentre as autorias que eu fui conhecer, e não conheci por conta dos professores que eu tive, a maioria eu conheci porque eu fui em eventos fora da região para conhecer, em eventos nacionais e internacionais, onde eu consegui aprender, comprar livros e montar uma biblioteca que desse conta disso. Quando eu estava no processo seletivo do mestrado, foi formado o coletivo Mãos Negras na FCT. Hoje eu sou a mais velha do coletivo também, né? As pessoas que ajudaram a fundar o coletivo já se formaram e foram embora. Por conta de um desafio, uma das meninas, a Thaís Teles, que fez uma pesquisa aqui na comunidade com os jovens negros, meninos e meninas, né? Ela disse, mas olha, você está no Conselho Municipal da Igualdade Racial, você tem um Mocambo que você está trabalhando, tem que fazer alguma coisa na FCT. Eu falei, olha, eu não sou nem aluna mais da FCT, você tem que fazer, eu posso colaborar, porque eu não dou conta de tantas frentes também, né? E ela se sentiu desafiada e foi atrás e conseguiu montar o coletivo. Nasceu na moradia da Unesp. Que legal. Né, com alunos negros que perceberam que dentro dos cursos que eles faziam, esse tema também não era contemplado. Que a escolha de quem ia estudar, como ia estudar, não tinha minimamente a contemplação de mulheres, por exemplo. Então é muito desequilibrado as referências bibliográficas que você tem na universidade também. E aí eu comecei a colaborar com o acervo do Mocambo, porque a FCT até hoje não tem nenhum acervo para trabalhar com a formação de professores e professoras nessa área, e tem uma quantidade muito inexpressiva de referenciais bibliográficos na própria biblioteca da FCT. Então nem a universidade pública que a gente tem aqui se debruçou sobre isso. Algumas autorias a gente sugeriu, na época que tinha a disciplina de História da África lá. A professora que já se aposentou pediu ajuda da gente para fazer uma lista de livros, foi comprado para o ano seguinte, mas depois disso foram poucas as iniciativas que pautaram essa compra de referencial, né? É uma cultura muito rica, né? Isso. Tem muita informação. Muita informação e muita formação também. Sim, né? As pessoas, no geral, acabam desconhecendo, né? E aí precisa introduzir desconhece, isso, inclusive, né? A questão dos metais, que foi os africanos que descobriram a questão da informática e como usar isso. Que a medicina nasceu no Egito Antigo e foi extremamente organizada. Que a filosofia é africana e depois os gregos foram para lá nos seus passeios, entraram em contatos com griots e com outros conhecedores profundos da filosofia e da religião, e a partir daí conceituaram, mudaram o nome de todos os orixás para deuses gregos. E hoje eles são conhecidos no mundo inteiro, quando na verdade são homens e mulheres, deuses e deusas negras e negros, né, que foram branqueados na filosofia.
E então a gente foi fazer essa discussão também de filosofia africana, né? Onde é que nasceu a filosofia? E escrevi um artigo que se chama Rekt ou Filosofia. Rekt é uma palavra africana para, digamos assim, o conhecimento de si em relação com o conhecimento do mundo. E que depois transformaram em outro termo, né? Então tem um nascedouro da filosofia africana que hoje as pessoas já aceitam conversar. Isso não significa que elas vão incluir no seu currículo essa base, né? Hoje, quando eu entrei no doutorado na Unicamp, eu fui para a área de psicologia e educação. Foi uma escolha pelos clássicos, né? Eu estudei o referencial, vi que nessa linha de pesquisa existiam referenciais que conversavam com o meu percurso de trabalho e prestei na área, né? E para minha surpresa eu consegui passar no primeiro processo seletivo de doutorado. Eu imaginei que seria também uma luta cursar o doutorado, porque eu tinha prestado aqui na FCT e não entrei. E eu já imaginava que ia ter um paredão na universidade local para que eu não conseguisse entrar no doutorado aqui, porque o mestrado foi um conflito desde o início até o final na entrega do trabalho. Eu imagino, pela sua história, o pouco que você está contando, e é uma história bem rica e vasta, você gosta muito da educação, né? A educação é o pilar de tudo. Então, a gente tem um país onde as pessoas são impedidas de ter acesso à educação de qualidade. Não é que elas não queiram. Uhum. E as crianças das comunidades, as crianças pobres, principalmente as crianças negras, elas enfrentam o racismo dentro das instituições escolares desde a chegada dela no portão da escola. E é uma criança que já enfrentou o racismo desde a barriga da mãe negra. A gente tem no Brasil um índice de mortalidade de mulheres negras e de crianças negras muito superior ao de crianças brancas nas mesmas condições sociais. Então a gente tem na saúde um racismo instituído, que é muito difícil de ser percebido por quem sofre. Uhum. Prudente tem enfrentado isso com um grupo gestor de saúde da população negra, né? Mas é um enfrentamento ainda muito tímido, ele não conseguiu avançar de acordo com aquilo que seria necessário para poder vencer essas décadas todas de racismo que foi institucionalizado, mas existe um grupo enfrentando isso, tentando diminuir essas questões, né? Na área de educação, a gente teve durante alguns anos o acompanhamento por parte da própria Secretaria Municipal de Educação de um trabalho em conjunto. Em 2012 eu comecei um processo formativo com a SEDUC, que a gente repetiu depois com a Secretaria da Assistência Social. 2 anos seguidos a gente trabalhou assessorando a Secretaria com um projeto de formação de educadores e educadoras sociais. Legal. Psicólogas também. Então a gente conseguiu pautar esse assunto de uma forma profissional com homens e mulheres que já atuam com essas crianças, né? Uhum. Mas como é um trabalho descontinuado, se você recebe nessas unidades meninos e meninas mais jovens que não entrarem em contato com esse conhecimento, não há o mesmo vigor na assunção do tema, né? Então o que a gente percebe é que o tema não tem gerado o resultado necessário porque faltam pessoas preparadas para trabalhar com o tema. Não é um tema que dá para você enfrentar ingenuamente. Sim. Até para você conseguir identificar racismo, de preconceito, de outras coisas, é muito complicado. Uhum. Né? E agora aqui em Prudente, você já fez uma exposição grande do que é feito aqui no Mocambo? A gente fez essas em 2009, porque a gente não tinha um acervo tão grande. Depois nós fizemos na UNOeste, uma exposição muito grande de arte afro-brasileira, basicamente com as minhas peças, porque as pessoas fazem a oficina, elas querem levar as peças delas embora. Então... é raro eu conseguir ficar com peça de alguém, né? Sei. Uma ou outra que eu falo, ficou tão bonito isso, deixa pro acervo do Mocambo. Nossa, tem tanta coisa legal. Pra gente poder mostrar, mas é sempre um apelo, né? Muito grande pra pessoa poder deixar. A maioria não fica conosco, né? E eu acabo tendo essa preocupação de montar um acervo para as exposições. Depois, no ano seguinte, não, acho que foi no mesmo ano, em 2016,
eu fiz uma ocupação cultural na FCT Unesp, que eu financiei. Fiquei muito brava de ter que bancar um projeto para uma universidade pública que tem dinheiro para tanta coisa e num período áureo em que ela podia captar recursos e eu ter que bancar com a minha bolsa uma exposição daquele porte na biblioteca. Mas a gente devia isso aos mais novos que estavam solicitando muito. Então eu acabei fazendo uma ocupação cultural, na verdade, na biblioteca, né? Foi muito bom porque chegava nesse ano uma baiana de um bairro negro, eminentemente negro, que eu conheci em Salvador, né, a Fabiana, que hoje é voluntária aqui, que trabalha no coletivo Mãos Negras, que está no projeto educativo de uma instituição de Prudente, fazendo um trabalho maravilhoso. Fez durante um ano um projeto de artes aqui na escola que foi assim muito legal, trabalhou discutindo a questão do racismo do Monteiro Lobato e fez uma discussão muito forte com as crianças, né? As crianças chegaram a questionar o dono do mercado por que a farinha de trigo chamava Dona Benta e não Tia Anastácia. Porque se era Tia Anastácia quem fazia os quitutes, a farinha de trigo tinha que chamar Tia Anastácia e não Dona Benta. Entendi. E aí foi muito legal o trabalho que ela fez e continua fazendo um trabalho bacana, né? Então essas exposições acabaram gerando uma criticidade nos meninos e meninas negras que vieram a chegar depois por cotas raciais, né? Que foi uma luta nossa no movimento negro durante muito tempo. Eu não tinha conseguido usufruir na primeira graduação, nem na segunda graduação. Eu entrei pela livre concorrência. E também não encontrei nenhuma acolhida, nenhum ninho para eu poder dar conta de pesquisar o que eu fui pesquisar, né? Na Unicamp eu entrei pelas cotas, mas teria entrado pela concorrência universal pelas minhas notas também, né? Mas eu achei importante marcar território e dizer que eu sou uma aluna do doutorado cotista e que entrei porque tem um programa de ações afirmativa que a instituição recebeu por conta da pressão, mas que tem feito de tudo para nos expulsar dela, né? Não é porque é uma universidade grande, pública, estadual, que ela também é totalmente tranquila conosco. A gente incomoda muito. E não é incomoda quando a gente abre a boca para criticar. A nossa presença negra incomoda. Professores racistas que estão aboletados na instituição e que usufruem ainda do espólio do processo escravizatório, né? Então, os negros e negras deu muito dinheiro para essa turma que hoje nos oprime. E aí a nossa presença incomoda, porque são lugares onde era para ter reserva, era para ser só esse povo lá. Não era pra gente, era pra gente ficar quietinho na nossa, miudinha, ainda até hoje em situação de subserviência, né? E aí a gente vê que não, que é preciso a gente colocar as coisas na mesa. Esse país deve grana pra gente, porque ela roubou a nossa força de trabalho durante séculos e hoje reclama porque tem uma cota mínima para negros e negras em alguns cursos, né? E hoje você vê aí a investigação de fraude que está acontecendo, porque não tinha sido previsto que os brancos teriam tanta cara de pau a ponto de roubar as vagas de cotistas negros e negras. Infelizmente é o nosso Brasil, né? A cultura é complicado. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, Ivonete? No contexto geral, principalmente no que você está falando aí, relatando para nós. A gente sempre teve essa vida. Nós, negros e negras, que moramos em periferia, que somos filhos de trabalhadores da área rural, como no meu caso, eu sou filha de Boia Fria, uma mulher negra analfabeta. E aí a gente viveu desde criança essa situação que eu digo hoje que o demônio está democratizado. Tudo está sendo demonizado para todo mundo, né? Quem não diz amém está sendo demonizado. E para a gente sempre foi assim. Então, eu nunca tive conforto nas universidades onde eu cursei, mesmo tendo entrado por livre concorrência, por exemplo, porque o que estudavam era contra mim. O próprio currículo era escolhido para me oprimir. As vagas no trabalho eram reservadas, sempre teve 100% de reserva para as pessoas com poderio econômico, né? Sempre teve, porque o filhinho de fulano, o filhinho de Beltrana chegava, ele já sabia que teria a vaga garantida. Isso é o quê? Isso é cota para quem já tem, né? E era cota de 100%. Então, de repente, um mínimo de cota para negros começou a suscitar
uma raiva, é um ódio racista tão absurdo que algumas pessoas preferem destruir tudo que está construído a parar para pensar na diversidade. Então a gente percebe às vezes uma raiva tão surda que as pessoas realmente não conseguem imaginar a possibilidade de uma vida tolerante, minimamente, né? Porque você pode até não gostar. Mas os Estados Unidos, por exemplo, fizeram uma escolha. Um diretor de Harvard disse que os negros, quando entraram em Harvard, qualificaram Harvard, que Harvard estava perdendo a alegria de viver, de ser e de construir. E que quando eles abriram para cotas, como Barack Obama, a própria esposa dele, Condoleezza Rice e várias outras mulheres e homens negros estudaram nas universidades por cotas para negros e negras. Uhum. Então, depois de 40 anos, eles podem começar a pensar como é que a gente faz outras ações afirmativas, além de cotas. Porque isso já é uma cultura, de fato levar em consideração o currículo da pessoa. Imprudente, no Brasil, toda vez que eu vou começar um processo novo, eu tenho que começar do zero, às vezes do negativo. Que as pessoas não levam em consideração nenhuma o meu currículo. Nada do que você fez. Eu sou uma mulher preta, preto só serve para serviço rasteiro e para ser oprimido, então a gente não vai dar oportunidade nenhuma. Com esses prêmios que eu ganhei em outro país do mundo que fosse mais sério, eu não precisaria mais estar batalhando para o recurso financeiro, porque eu já provei que eu tenho competência para gerir recursos, inclusive recursos públicos. Mas não é isso que importa. O que importa é, na verdade, o tanto que você pode ceder de propina, o quanto que você é desonesto e como é que essa desonestidade pode privilegiar quem já é privilegiado, né? São essas coisas que acabam importando. E aí eu tomei uma decisão de dizer não. Né? Minha mãe sempre dizia, quem abaixa muito bosta a bunda. Não faça isso, né? Você discuta de igual para igual com as pessoas, porque você não é menos que ninguém. Sim. Por conta disso, né? E aí a gente tenta, não com orgulho, mas sempre com muita seriedade, fazer uma discussão com as pessoas que são sérias também, né? Porque existem algumas pessoas que não dá para você conversar. Então você fala, olha, se é autoridade, você vai, conversa com a pessoa com muita seriedade, isso é necessário por isso, aquilo outro, mas não é possível você trazer para o seu ninho de trabalho, né? E as pessoas que são mais libertárias, que acreditam na educação, que acreditam na cultura, que acreditam na possibilidade de transformação com a arte, a gente faz uma conversa mais séria dessas possibilidades. E aprendi também que não adianta contar com recurso público de quem foi treinado no processo escravizatório. A gente tem que buscar geração de renda para manter o que a gente acredita, né? Então eu acabo doando a minha força de trabalho, o conhecimento intelectual que eu adquiri e também financiando as ações, né? Que as ações hoje elas acontecem na minha casa, que é a sede do Mocambo, e a gente comercializa o fruto do artesanato e da arte, das intervenções que a gente consegue fazer para poder financiar o trabalho da comunidade. Inclusive a minha pesquisa do doutorado que eu estou financiando também, né? Que legal, Ivonete. Olha, está sendo sensacional conversar com você, conhecer um pouco da sua história e as pessoas também, né? Quem não conhece. Eu realmente também, eu falavam, né? Você tem que ir lá conversar com a Ivonete. Eu sabia assim por alto, mas hoje, né, te conhecendo, tendo esse prazer de estar aqui, olha, é muito feliz, sabe? É muito feliz de ouvir, de saber que você, como tantos outros, está nessa luta, mas que tem um conhecimento rico, um conhecimento grande, vasto, que nós pretendemos aí levar para mais pessoas, expandir esse seu trabalho. E eu quero aproveitar, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu sempre deixo um espaço aberto para que o nosso entrevistado deixe uma mensagem. E essa mensagem são para todos, mas principalmente para essas crianças que você atende aqui e para outras que vão nos assistir e nunca ouviram a Ivonete. Eu acho que uma das coisas importantes para quem é jovem é pensar que a educação ela é tão transformadora que a maioria dos políticos não sérios impactam negativamente na educação. Diz que a educação não está boa, que professor é isso, professor é aquilo.
mas todos os países que investiram, inclusive recurso financeiro, na formação e educação, na melhoria da qualidade de fato da escola pública, que a escola pública é a única que é para todos os homens e todas as mulheres. As outras escolas é para gente privilegiada que pode escolher. Escola pública é de fato para todo mundo, né, que queira estudar. Isso é algo muito importante, porque você antigamente falava, vou estudar para ganhar mais, para fazer isso. Não. Eu acho que a gente tem que pensar que estudar significa você ajudar a melhorar o mundo em que você está. Não dá para você pensar num projeto, por exemplo, em prol do meio ambiente, se você não tiver onde se pegar. Não dá para você pensar em melhorar o seu espaço físico com os materiais que você coleta, se você não tiver alguém que te ajude nessa orientação. E de onde veio esse conhecimento? Ele veio de tudo que foi produzido pela humanidade, mas você teve que organizar esse conhecimento naquele momento em que você vai propor alguma coisa. Né? Então hoje, se a gente tivesse, por exemplo, um grupo extremamente progressista e dissesse, a gente vai fazer avançar esse país, né? Aconteceu um milagre. Todos os políticos se tornaram extremamente honestos, todo mundo de fato vai fazer as suas funções de acordo com aquilo que foi eleito para fazer, para avançar a comunidade, independente de que credo religioso ela tenha. De fato, vamos enfrentar esse preconceito, vamos enfrentar o racismo, vamos enfrentar essa questão dos homens que são machistas, da violência contra a mulher, contra as crianças. Nós não teríamos gente competentemente formada para fazer essas ações. Porque foram pessoas que ou foram impedidas de ter acesso a uma educação de qualidade, ou tiveram acesso e não conseguiram aproveitar do conhecimento que teve. Sim. E aí faltam pessoas para de fato construir uma nação que não seja uma nação que tenha esse pensamento tacanho ainda. A gente tem pessoas que pensam na nação como se estivesse na época do feudalismo. Você não tem como fazer das pessoas cordeiros que vão seguir as suas ordens. A maioria dos meninos e meninas que existem hoje, eles preferem morrer a ficar sob o jugo de alguém, por mais poder que essa pessoa tenha. Então, não é possível você obrigar as pessoas a fazer a coisa. Você pode convencê-las. E esse processo de conhecimento, de convencimento, exige muita sabedoria e muito estudo. Você não consegue convencer as pessoas com senso comum, que é maravilhoso. O senso comum te ajuda a sobreviver, a comer, a cuidar de si, a cuidar de outra pessoa. Mas qualificar esse senso comum é só com processos de aprendizado organizado que você dá conta. Inclusive, para quem está no legislativo e no executivo de todas as situações no país, né? Então, prefeito, a Câmara de Vereadores, as pessoas precisam estudar com cuidado, né? Planejar com cuidado. E isso exige que você estude os fatos, mas que você também estude de uma forma organizada. Então, não é possível você avançar sem que você invista, de fato, sua energia e invista, inclusive, recurso financeiro, porque precisa, né? Educação não é gasto mesmo, né? E a gente tem que estar convencido disso. Você não pode ter dúvida nenhuma, porque se você tiver dúvida, você vai piorar a merenda, você vai contratar gente que não é competente o suficiente para trabalhar nas escolas, né? Você não vai investir na formação continuada de professores e professoras, porque você acha que aquilo não é custo. Porque por mais que você more num condomínio fechado, maravilhoso, lindo, você vai ter que sair para a rua. E ao sair, você vai enfrentar a miséria humana que você deixou de cuidar. Então não tem como você não cuidar do outro, né? Quando você cuida do outro, você cuida de si mesmo. Se você não cuida do outro, você vai ter sempre essas situações de conflito. E é um conflito, inclusive, interior, né? A nossa psique, ela funciona muito bem para chamar a atenção do que a gente está fazendo de errado. Você pode até fazer na surdina, mas a sua mente sabe e registra isso. E ela vai te cobrar. Vai te cobrar com câncer, com doença, com a falta de paz, com a falta de carinho, com o medo. Porque uma das primeiras coisas que aparece quando você está fazendo coisa errada é o medo. Você começa a ter medo de tudo. Medo, né? Insegurança, né? E aí vai. E aí você vira um círculo vicioso de negatividades que impossibilita muitas vezes as ações. Então, sempre é possível você parar
para pensar no que você está fazendo, quais as decisões que você está tomando para a sua vida e para a vida da comunidade, né? Porque as nossas ações, elas reverberam. Podem reverberar para um lado positivo, e se você não fizer e não assumir, vai reverberar para um lado negativo. Com certeza. Ivonete, foi um prazer enorme, uma satisfação bater esse papo aqui com você no Câmara Apresenta. Espero que você também tenha gostado, né? Ah, sim. Sempre bom recordar. É sempre bom recordar, sempre bom mostrar para as pessoas, né, um pouco do conhecimento, dessa história e esse trabalho belo que você faz aqui em Presidente Prudente, na Zona Leste, aqui no Jardim Cambuci. Muito obrigado, tá? E até uma próxima vez. Obrigada a vocês também. Obrigado. Essa foi Ivonete Aparecida Alves, pedagoga, comunicadora, né, jornalista, comunicação social e também artista plástica em Presidente Prudente. Espero que você tenha gostado dessa entrevista e até a próxima edição do Câmara Apresenta. TV Câmara, transparência a serviço da população.